Graça e paz. Meus queridos, vamos abrir o livro, o único livro de Deus, em João capítulo 3. João capítulo 3. Apenas um versículo. O versículo 36. Versículo 36. Descansa as poltronas, vão ficar em pé. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, vamos orar por irmão Mauro, que é da Igreja Congregacional da Nova Aliança. Não sei se ele foi para João Pessoa mesmo hoje à tarde. Nós vamos colocá-lo, e as irmãs Mauricéia e Maurizete estavam dando assistência ontem, eu fui visitá-lo. E nós vamos orar para que Deus trate com seu filho. Vamos orar também por Liz, filho de Emerson, filhinha de Emerson e Heloísa. Ela teve a coragem de me deixar visitar lá no hospital. Que as mulheres de hoje, né? Só depois de 3 meses, 4. Mas, graças a Deus, nós estivemos lá no hospital, uma linda menina, e que Deus abençoe grandemente este casal e aquela criança cresça como Jesus cresceu, em graça, em estatura e em sabedoria. Vamos orar, gente. E ore pelos enfermos. Eu não sei se houve concurso. Muita gente faltou hoje, uns 50 somente, não é? Vamos orar por estas pessoas. Pelo menos houve, parece que lá em Borborema, né? E vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu grande e infalível amor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter morrido, levando toda a tua ira sobre ele por nossas culpas, por nossos pecados. E nós somos livres desta tão grande condenação e nos deste a tão grande salvação. Por isso fala ao nosso coração esta noite, engrandece teu nome, exalta mesmo, e que tu fales profundamente. Abençoa as pessoas referidas, o irmão Mauro, que ele tenha assistência do teu poder, do teu Espírito Santo, colocando a tua mão sobre aquele corpo, restaurando pelo teu poder e graça. Que o seu coração, a das filhas, não fiquem apreensíveis, mas confiante em ti, porque sabemos que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu decreto. Portanto, Senhor, assiste neste momento. Assiste aqueles que estão enfermos, com virose ou outras enfermidades. Que teu Espírito Santo produza um efeito extraordinário de saúde para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos falar hoje, não é um tema muito popular, muito agradável às pessoas, porque fala de ira, né? E vamos falar sobre fuja da ira, corra para Cristo. Essa semana passada eu estava visitando
uma casa lá em Alagoinha para evangelização. E algumas semanas atrás, uma senhora que não pode se locomover, eu e o irmão Valdir, pastor Valdir, que vocês orem, pela esposa também está enferma, pediu para ela dar o testemunho de como ela chegou a entregar sua vida a Jesus Cristo. E naquela hora, ela falando que teve uma doença muito grave, que os médicos diziam que ela não voltaria para casa, mas ela fez uma oração de entrega a Cristo, da sua vida ao Senhor, e foi miraculosamente curada. E a irmã que estava perto dela, que é de uma igreja neopentecostal, disse: quando não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma coisa que os crentes estão falando sempre, mas que não represente a verdade de Deus. Porque se nós formos olhar para Apocalipse, a gente vê o contrário. Quanto mais o povo sofria, quanto mais a aplicação da ira de Deus acontecia, o povo blasfemava contra Deus. Portanto, esta mudança, essa transformação das trevas para a luz, da transformação em Cristo Jesus, só vem pela ação do Espírito Santo na vida. Mas, meus queridos, a ira de Deus revela cada vez mais na vida das pessoas, não é? Porque o pecado é seríssimo do ponto de vista de Deus. Nós podemos relativar, amaciar, chamar de outro nome, mas Deus, em sua justiça e santidade, Ele aplica a sua ira, às vezes não imediatamente, mas você pode até pensar: tem pessoas fazendo tanta coisa ruim e parece que não acontece nada. Pode aguardar. E a gente vê aqui também nesse texto, e outros textos das Escrituras Sagradas, meus queridos, o quanto a cruz é absolutamente necessária. Vamos pensar primeiramente um Deus que muitos não querem. Vivemos em dias assim, que as pessoas querem um Deus confortável, querem um Deus que abençoe, que ajude. Quando a gente chega assim para evangelismo, Deus te ama, as pessoas chegam a rir, né? Mas quando a gente fala de um Deus que também é justiça e que aplica a sua ira, as pessoas já ficam bastante fechadas. Eu tenho o costume de passar um só dia sem falar de Cristo. Tenho que falar de Cristo todos os dias, porque tendo oportunidade e de todas as formas, eu levo esse evangelho, porque é de vital importância para a transformação da vida. E vivemos um dia, nesses dias, que as pessoas estão muito confortáveis. Deus não vai levar ninguém para o inferno, ninguém vai realmente ser condenado. No fim de tudo, todo mundo vai ser salvo, e é um ledo engano. Mas nós temos um Deus que Ele vai julgar. Nós temos um Deus, amados, que Ele vai se irar. Se você der uma olhada aí, não sei se está no roteiro, acho que não. 2 Tessalonicenses capítulo 1, tem algo estupendo, seríssimo, que diz: em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus vai aplicar a sua ira. Mas aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo, a ira já está sobre, conforme o texto que nós lemos esta noite. A Bíblia não nos dá o direito de escolher o que Deus aceitar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 18 aí: porque o céu se manifesta na ira de Deus manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. A ira de Deus, meus queridos, não é teoria, não. A ira de Deus está sendo revelada dia a dia. E hoje você não está diante de uma mensagem pura e simples. Você está diante de um aviso. Uma coisa que eu não gosto é enganar meu ouvinte. Nunca gostei. Nunca vou amaciar algo que Deus não faz. É claro que Deus nos ama, que Deus é extraordinariamente bom. Ele chega para o seu povo e diz: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Ele tem paciência, ele é compassivo, mas um dia, como se diz por aí, a casa o quê? Cai, né? E vamos pensar, Deus é santo, justo e irado contra o pecado. Nosso querido Davi leu o texto de Naum, capítulo 1, Naum 1, de 1 a 7. E no versículo 2 e 3 diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a sua ira para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Deus estava pensando, através do profeta: eu vou pegar vocês, assírios de Nínive. Vocês não escapam. Vocês fizeram coisas terríveis. Eu tive paciência. Há gerações atrás, toda uma geração foi convertida. 120 mil pessoas foram transformadas, mas as outras gerações foram se afastando de Deus completamente. E Deus mostra aqui que não vou inocentar vocês. Vocês têm que se voltar para mim. Aqui, amado, Deus é amor, sim, mas Ele não tolera pecado. Ele não tem um só pecado que Deus não vai aplicar a sua justiça, a sua ira. A sua justiça exige que o pecado seja punido. Na nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, diz algo interessante. Deus é infinitamente santo, Ele é infinitamente justíssimo e de modo algum inocentará o culpado. E você sabe se você é ou não culpado. Lá dentro, na sua alma, você já sabe. Basta eu fazer uma pergunta e você, lá dentro, vai afirmar sim ou não. Você tem
plena convicção, certeza da vida eterna, quando você diz, Deus é quem sabe, a coisa está feia. Escute isso. Se Deus deixasse o pecado passar, Ele deixaria de ser Deus, porque Ele não seria santo nem justo. Nós precisamos pensar. Eu gosto muito daquele nosso hino, Em Cegueira Andei, uma parte dele, que meu pecado foi castigado em quem? Em Jesus. Mas não inocenta, não deixa o pecado passar. Se você não entregou a vida a Jesus Cristo, Ele vai condenar você. Se você entregou a vida a Jesus Cristo, Ele foi condenado em Jesus. Mas Ele, que é santo, não deixa passar. Nós podemos ver também, amados, a ira de Deus não é como a nossa. Talvez você pense em um Deus como você está se vendo. Quando você ouve ira, talvez pense que Deus é descontrolado. Acha que Deus é como a gente, né? Quando o filho faz uma raiva a Janine, chega, incha, né? Chega, fica vermelha. E se ela não se conter, vai aplicar com raiva. Mas Deus não é assim, não. Deus é totalmente controlado. A ira de Deus é pura, gente. A ira de Deus não é uma explosão. A ira de Deus não é descontrolada, não é injustiça, é a reação santa contra tudo que é pecado. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, ele nos mostra isso. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a expressão não diz não, e a opressão, quer dizer, não podes realmente contemplar. É interessante quando é ao contrário, que é quando a gente vê a santidade de Deus, de maneira clara, consciente, a gente sente as nossas misérias. Nós sentimos as nossas misérias e vamos lamentar e chorar. Foi isso que Isaías, quando contemplou a santidade de Deus, ele ficou estremecido. E uma coisa só que ele teria que fazer é o que fez. Ele confessou os seus pecados. Eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios, porquanto eu vi o Senhor. Deus não tolera, gente, pecado de jeito nenhum. Ele não negocia, Ele não barateia, Ele não relativiza o pecado. Ele sentencia o pecado. Nenhum pecado deixará de ser condenado por Deus. Outra coisa que podemos dizer esta noite, gente, que o pecado para Deus não é leve. Para Deus é rebelião contra Ele. O maior engano do homem moderno é pensar que o pecado é pequeno. Não brinque, não. Deus não brinca com o pecado. Mas o pecado, gente, é desprezo à autoridade de Deus. É uma rebelião, é uma transgressão contra a sua vontade. E nós sabemos que o pecado não é só fazer o errado, é não fazer o certo também. A omissão é pecado diante de Deus. Nosso querido Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso peca.
é uma substituição. Quando você peca e não confessa, você está dizendo que eu posso substituir Deus por outras coisas. Eu posso fazer o que dá na cabeça, eu posso andar de qualquer maneira. Deus vai dar um jeitinho de me perdoar. Eu conheço uma pessoa lá em Campina Grande, nossa terra, que ele brinca com Deus. Ele diz: Pastor Cláudio, na última hora, Deus vai me dar uma chance. Mas vive uma vida totalmente desregrada. É um que foi assistir uma quadrilha junina e ficou por lá. E entrou no homossexualismo, entrou em tantas outras coisas. E ainda até agora não voltou. Brincou de só assistir. Enquanto as pessoas dentro das igrejas estão brincando com Deus. E Deus aplica a sua ira. Em Romanos 1:25, pois mudar a verdade de Deus em quê? Em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É impressionante como as pessoas trocam Deus. A agenda é minha, eu faço o que quero. Eu espero, queridos, que vocês não saiam daqui com a agenda fora da agenda de Deus. No domingo vou servir. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é comigo. Tudo tem que estar sob a direção dele. Deus não vê o pecado como uma coisa leve. Isso continua hoje. Isso Paulo falou há quase 2000 anos atrás e continua hoje. Quando Deus é trocado pelo prazer, quando a verdade é trocada por opinião, na minha opinião é assim. Quando a vontade de Deus é ignorada, a Bíblia diz isso, mas eu acho assim. Cuidado com isso, que Deus não aceita. No nosso catecismo, breve catecismo de Westminster, tem uma pergunta lá em, creio que 84, a pergunta 84, que faz o seguinte: o que todo pecado merece? Aí lá tem a resposta: todo pecado merece a ira e maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Você já ouviu alguém dizendo que o inferno é aqui mesmo? Quando a gente fala sobre essa palavra que as pessoas não gostam, o inferno é aqui mesmo. E relativo até à sua vida, relativo ao pecado, mas aqui é fichinha para o que vai acontecer lá. A Bíblia nos mostra, gente, que é maldição aqui e lá. Tem algumas pessoas que dizem: quem faz aqui, paga aqui, né? Vocês já ouviram essa expressão? Pagar aqui e lá. Nós precisamos, você não tem condição de paz se não estiver em linha, alinhado com Deus. Mas pastor, todo mundo erra, todo mundo peca. Todo mundo peca. Foi por isso que Jesus Cristo morreu por você. É por isso que você, na hora que errar, que falhar, que pecar, que transgredir, você tem que confessar. E João diz na sua segunda carta, versículo 1, assim: filhinho, digo que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você tem que não brincar de pecar.
O pecado para Deus não é pequeno. Todo pecado merece a ira de Deus. Outra coisa que nós podemos perceber é que o juízo é certo, é inescapável. Vai pegar você, se não tiver acobertado com uma só pessoa, que vamos falar mais um pouco depois. Talvez você pense, mas se é assim como você está dizendo, não aconteceu nada comigo ainda. Eu tenho uma vida boa, talvez não tenha muita doença, não chegou o período de condor, é dor em todo lugar. Aqui tem um mestre da saúde, né? Você, viu, Pedro? Você pode ter 70, mas vai ter 71, vai ter uma vida de 51. Não é assim? Você pode ter uma vida boa. Nosso querido Moisés morreu com quantos anos? Alguém sabe? 120, como? Caindo pelas tabelas? 34:7 de Deuteronômio diz lá: não escureceu nem a vista e não perdeu o vigor. Ele que disse no Salmo 91 que a duração nossa seria de 70, quando muito 80, com quê? Canseiro e fado. As pessoas dizem, não, diz que é a melhor idade, né? Tinha um pastor que dizia a pior, é dor por tudo que é lado. Mas o nosso amado aqui pode falar com você depois do culto e você vai acabar o período com dor. Mas, meus queridos, aqui o juízo é certo. Não aconteceu comigo. Isso não é ausência de juízo. Nós lemos um texto no começo que permanece sobre ele a ira de Deus. Não é juízo, é paciência de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 nos mostra, gente, algo interessante. Porquanto não se executa logo juízo sobre essa má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eu estou fazendo, não está nada acontecendo, eu vou fazer mais. O pecado vai te pegar. A Bíblia nos mostra que o pecado o achará. Agora escute uma coisa que Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é o quê? Cair nas mãos de quem? De Deus vivo. Cuidado. Não estou fazendo medo, estou aplicando só a palavra. Se você acha que não é verdade isso, eu quero dizer uma coisa: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor o quê? Permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Em Romanos capítulo 2, versículo 5, amados, diz lá: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em tesouras, vai acumulando, ira para ti no dia da ira. Vá brincando. Faça o que dá na cabeça. Um dia, como diz Eclesiastes, Deus te pedirá conta. O juízo não foi cancelado, não. Ele está se acumulando cada vez mais. Agora, meus queridos, falei tanta coisa ruim e vai acontecer mesmo. Será que Deus deu a solução para a gente?
Será que Deus apresentou a maneira de sair dessa, que ninguém pode escapar? A cruz, onde a ira foi derramada. Agora vem a maior verdade do Evangelho. Aí está a maior verdade. Deus não apenas anunciou a sua ira, que vai acontecer, Ele oferece escape. Na cruz, algo aconteceu extraordinário. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. A ira, ali o pecado foi punido. Ali a ira foi derramada. Eu fico espantado com o amor de Deus. Miserável Cláudio, Deus vai aplicar a sua ira em Cláudio. Vai ver quem? Cristo em Cláudio. É a placa. Coloca aí, por favor, de novo, capítulo 3, 36 de João. Olha bem o que acontece. Vou sair da... Vamos ler, porque vocês estão já dormindo. Esse verbo permanecer é muito importante. É uma ação contínua e permanente. Está no presente. E a coisa vai até o dia final, que será total. Deus aí mostra a sua ira em Jesus Cristo. Por isso que quando eu recebo Jesus, crendo no seu nome, a ira aplaca. E eu tenho uma vida eterna, tenho uma paz. Agora, como diz a Escritura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Coloca aí, por favor, filho, Colossenses 2,14. Stephanie, deixa, né? Chamar de filho. Vamos lá, veja aí. Coisa linda, extraordinária. Eu vou condenar você pelos séculos dos séculos. Aí você recebe Jesus. Todo o escrito de Deus foi removido. Toda condenação foi tirada. Toda maldição foi tirada de você. Porque Jesus levou no seu lugar, numa obra substitutiva no seu corpo lá no madeiro. Só é a única obra para a salvação que Deus aceita, a obra do Filho. Fora desta obra do Filho é condenação. Por isso não tem escapatória. Essa história que todo o caminho dá em Deus é mentira. Só tem um caminho, o que Ele mesmo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lá na cruz, somos agradáveis a Deus por causa de Jesus. Não por causa de nós, por nossa causa. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. A expressão paulina é: não há um justo, nem sequer um. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram. Só Cristo que nos deu essa liberdade de chegar no trono da graça, pedir o socorro e seremos socorridos no momento oportuno, como diz Hebreus 4,16, por causa de quem? Da obra do Calvário em Cristo Jesus. Isaías 53, versículo 5
ele disse: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E ele chega até a dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A coisa tão linda, tão maravilhosa, que quando você era pecador, condenado, Paulo traz uma declaração de amor profunda. Capítulo 5, versículo 8, que mostra lá no versículo 8, que Deus prova o seu amor para com quem? Para conosco. Pelo fato. Qual é o fato? Não é um ditado popular, não é um conto de carochinha, é um fato. Qual é o fato? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, inimigos, longe dele. Deus prova o seu amor. Você sabe que Deus ama você muito mais agora? Veja o versículo 9. Coloca aí, Romanos 5, 9. Não sei se já está aí. Vamos ler? A única maneira de salvar da ira. Você foi justificado. Eu acho impressionante isso, gente, porque miserável, desgraçado, não merecia coisa alguma. Deus olha assim, você recebeu Jesus pela fé, você é justificado. Eu declaro você inocente. Isso é algo lá no trono de Deus. É como se fosse uma declaração forense. Você está livre, não do poder, mas da culpa do pecado. E quando nós vamos andando com Cristo, nós somos livres do poder do pecado, santificação. E lá na glória celestial, nós somos livres da presença do pecado, na glorificação. O Senhor chega aí e diz: olha, você está justificado pelo meu sangue do meu filho. Totalmente esquecido. A gente tem a ideia que o que Cristo fez é algo só no passado, é no presente e no futuro. Por exemplo, se Davi, que diz que pecou hoje, pecou? Se Jesus Cristo voltasse, ou ele morresse, entraria no céu? Se vocês for daquela turma que estão perguntando aí, Davi, e aí? Tem gente que a ideia na nossa cabeça é tão terrível que nós achamos que nós podemos conquistar. Se eu tiver sem pecado, eu tiver orado naquele momento, Salomão brigou com a santa dele, ficou lá emburrado, aí acha que errou, aí confessa, aí Cristo, ele morre. Eu tenho o direito ao dedinho. Todo crente verdadeiro que entregar sua vida a Jesus Cristo, entregou sua vida a Jesus Cristo, você é aperfeiçoado em santidade, por isso que você é recebido na glória, por causa de Cristo, não por causa de você. Não pense que você, quando está orando a Deus, está meditando, está jejuando, Deus aceita você por causa disso. Deus aceita por causa de Cristo. Tudo que fizesse por palavra, por ações, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a quem? A Deus Pai. É por causa de Cristo, do começo ao fim, da regeneração até a glorificação. Cristo, Cristo, Cristo.
Fora de Cristo não tem boquinha, não. Não tem aquele dito, né? O jeitinho brasileiro. É só Cristo, unicamente Cristo. Nada além de Cristo, nada adicionado a Cristo. Só Cristo. Vamos voltar ao texto que nós lemos no começo. 3,36. O que é que diz? Tem muito professor por aqui, né? E sabe que essa palavra mas, o que significa? É uma conjunção coordenada adversativa. Se você não cumprir o anterior, vai ter a coisa aí. O que é que vai ter? Você vai tirar, você vai. Mas sobre ele o quê? Fale, gente. A ira de Deus. Mas se receber Jesus Cristo, a ira de Deus sai. E você tem vida eterna. Essa vida eterna não é uma vida apenas sem fim. É a essência de Deus em você. E você terá paz verdadeira. Portanto, Jesus bebeu o cálice da ira para que você pudesse beber o cálice da graça. Não brinque não. Se ele executou seu filho com ira, não pense, se você não entregar a vida a Cristo, ele vai passar a mãozinha. Não. Não é, gente, que a ira virá. Ela já está sobre quem não está em Cristo. Então vamos pensar, gente, nesse apelo final. Não ignore isso. Agora isso não é mais uma informação para você. É uma decisão que você tem que fazer. Você tem duas opções: permanecer como está e enfrentar a ira de Deus, ou correr para Cristo, ou se jogar em Cristo, não, sem nenhuma condição, entrega total, reconhecer a sua miserabilidade, pecado e entregar a sua vida a Jesus. Não existe meio termo para Jesus Cristo. Não tem essa história de centrão na vida cristã, ou é ou não é, pega ou larga de vez. É aquele hino dos vencedores, não sei se Davi conhece, né? Tudo ou nada. Salomão conhece total. Tudo ou nada, pega ou larga de vez, né? Não existe meio termo, não existe neutralidade. E Deus coloca para você a salvação hoje. A salvação na Bíblia tem um endereço, tem a hora, tem o dia, tem um momento. Lá em 2 Coríntios 6:2 diz: eis aqui agora, aqui o José Bonifácio número 8. Agora 19:51 e alguns segundos, o dia 22 da salvação. Eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Eu não sei se tem alguém aqui que nasceu já andando. Tem que nascer primeiro para ter caminhada, para crescer, crescer, crescer. Você nasce de novo e começa a viver a vida cristã. Aqui o texto diz: hoje, agora, aqui. Fuja da ira, jogue-se em Cristo, corra para Cristo. Arrependa-se, creia, entregue sua vida
totalmente a Jesus. Vamos ficar em pé. Frases finais. Vamos chamar a música aqui. A ira de Deus é real, mas o escape também é. Na cruz, Deus não ignorou o pecado, Ele puniu o pecado. Ou o pecado é pago em você, ou foi pago em Cristo. Portanto, fuja da ira e corra para Cristo. Amém.